Oiê, tudo bem? Eu vim falar hoje sobre fermentação. Todo mundo que me segue aqui no Instagram sabe que eu adoro uma fermentação, né? Faço pão de fermentação natural, que é o levain, o levain, kombucha e várias outras coisinhas aí. Então, mas por quê? O que que é? Para que serve? Então, vamos lá. A fermentação, ela é um processo orgânico que acontece quando tem levedura e bactérias sem a presença de oxigênio e que ela vai transformar nutriente, que geralmente é um açúcar, um carboidrato, em ácido, gases e álcool. Então, o que acontece nessa transformação, né? Por que a gente faz isso? Primeiro, porque ela acaba neutralizando o ácido fítico dos alimentos. O ácido fítico, vocês já sabem aí, é o fitato, tem um quadro falando sobre isso. E o fitato, ele impede que a gente absorva os nutrientes muito essenciais, como ferro, cálcio e zinco. Então, a neutralização desse antinutriente é muito importante para a gente absorver esses nutrientes do próprio alimento. Então, isso já é um fator positivo. É uma certa digestão do alimento, né? A fermentação, ela já é uma pré-digestão, vamos dizer assim. Então, muita gente que tem algum tipo de intolerância ou que não passa bem comendo algum alimento, se esse alimento é fermentado, a digestibilidade é muito melhor. Então, a pessoa às vezes consegue comer um alimento que normalmente ela tem problemas gastrointestinais com ele, que fermentado isso não acontece, exatamente porque o fitato está neutralizado, ele é um grande fator aí de problemas digestivos, e também porque já é uma pré-digestão desse alimento. Outra coisa que acontece, ela é um meio de preservação, conservação do alimento, né? Então, lá no passado, quando se começou a fermentar as uvas, né? Acabou se deixando muita uva ali e estragando ao sol, e aí de repente elas começaram a fermentar, e aí se viu que esse líquido da fermentação, além de ser o próprio vinho, né, alcoólico e tudo mais, se preservava por muito mais tempo do que a própria uva, né? Então a fermentação preserva o alimento por muito mais tempo. Outra coisa que acontece é a liberação no líquido, né, da fermentação, de elementos probióticos. O que é isso, né? Elementos probióticos vão agir no nosso corpo, na nossa flora intestinal, ajudando a melhorar, né, o funcionamento do nosso intestino e a melhorar tudo que o intestino tem como função, né? Então, o sistema imunológico tá aí no meio também, vai melhorar. Isso é claro nos fermentados que não vão ser depois assados, né, ou no forno, ou cozidos, porque senão eles perdem esse valor. Então, por exemplo, o pão que sofre a fermentação natural, ele tem esse processo de pré-digestão feito, ele tem a formação dos gases, né? Ele não tem mais o ácido fítico ali agindo, mas ele não tem esse poder probiótico, porque ele vai ser aquecido, ele vai ser assado. Então as bactérias morrem, certo? Agora, por exemplo, um kombucha, o kefir, né, ou um rejuvelac, aí sim, esse líquido a gente não vai aquecer, esse líquido a gente vai tomar ou usar em sucos, em outras preparações, e aí esse líquido tem uma super ação probiótica, é muito legal para o nosso intestino e é um fermentado, né, que a gente pode ter no nosso dia a dia tranquilamente. Então, os fermentados, eles ajudam muito no nosso dia a dia. Ele é um super alimento, então assim, como a gente sabe, né, na nutrição funcional, não adianta um alimento ser bom, ele tem que ser bom para você também. Então, nem tudo que é bom para todo mundo. Então, o fermentado entra nesse lugar de um alimento super legal, mas não é para todo mundo. Se a sua flora intestinal tá desregulada, tá desequilibrada, tem mais bactérias nocivas do que benéficas, um fermentado pode causar um desequilíbrio ainda maior e você ter gases,
ter refluxo, né? Tem muito paciente meu que relata, eu tomo kombucha e fico conversando com aquilo o dia inteiro. Então, calma, o kombucha não é para você, pelo menos por enquanto, né? Aí você tem que refazer essa flora intestinal, você tem que cuidar do que você come, você tem que deixar o seu corpo preparado para receber um fermentado. Fermentado realmente não é para todo mundo, né? Mas eles se tornam super alimentos porque eles melhoram muito a digestibilidade e melhoram muito aí nossa flora intestinal, principalmente se a gente vai tomar esse líquido com ação probiótica dos fermentados que não são aquecidos. Então, acho que está esclarecido. Bom, a gente usa fermentado na vida para quem fala, nossa, nunca comi fermentado, nem sei o que é isso. Então, saibam que pão, vinho, queijos, chucrute, iogurte são fermentados, né? Podem ter aí ação probiótica ou não, porque as bactérias podem ainda estar vivas ou não, mas eles são fermentados e a gente tem na nossa vida há muito tempo. Então, de repente, chegou a hora de colocar mais fermentados na vida de vocês. Não é difícil, tem que ter só paciência, né? Porque demora de 1, 2, às vezes até 30 dias para fazer esse líquido com ação probiótica, mas isso também faz parte de um processo que você adquire paciência, né? Não só para fazer o seu fermentado, o seu líquido probiótico, como também na vida. Então, coloquem fermentados ontem, agora.